Amados, vamos ficar em pé. Abram comigo a palavra de Deus. Glória a Deus, né? O pastor Rogério falou aí. Graças a Deus, a gente tem mais pastores. Orar. Orar pela... O Sérgio não passou bem também à noite. Pediram oração, né? Nós já oramos na escola dominical. E orar, ele teve uma dor no peito, estava no hospital. Era umas 11 e pouco. Eu respondi só hoje de manhã. Eu falei para a Paola que eu dormi cedo ontem. E nós chegamos da festinha, depois dormi cedo. E eu não tinha visto, né? E até agora eu dei uma olhadinha ali, até agora ela não respondeu. Falei, às vezes estão dormindo, né? Depois do noite no hospital. Então, orar por ele, né? Acho que é a segunda vez que ele tem um pouquinho de estresse, né? Então vamos orar para ver o que é. Não deu nada. Às vezes acontece isso, você vai lá, tá com uma dor, não deu nada, mas tem um estresse. Então, né, orar por ele também, tá? Então, como pastor Rogério, graças a Deus aí, nós temos mais pastores. O pastor Rogério vai dirigir. Ele já tinha me falado que ele não ia no encontro de homens, que sábado tem prova, né? Estudando. Ele vai vir dirigir o início da vigília e está aí presente. Quem quiser, às 9h30 da noite, na sexta-feira, vir aqui para a vigília. E a gente lá é até no máximo 10 horas, terminando, a gente dá uma passada aqui para estar junto em oração, né? E buscando. Amém? Dois versículos, amados. Um em Romanos capítulo 1, que nós lemos há 2 semanas atrás, né, falando do início e da... Eu vou um pouquinho mais, tá? Andar um pouquinho mais, tá? Me desculpe pelo horário, mas andar um pouquinho mais é um tema importante para nós. E a gente sempre tem ministrado, como nesse mês, sempre finalzinho de outubro, lembramos da reforma, né, que foi importante, né, para a igreja, e lembramos também do nosso tempo de Thanksgiving. Então, quarta quinta-feira aí de novembro, eu acho que é dia 28, é o último, nesse mês, normalmente é a penúltima quinta, mas nesse ano cai como a última, é o Thanksgiving, tá? A gente vai celebrar junto esse tempo. Então, na quinta-feira, separe para estar aqui presente, para a gente ter um tempo de comunhão. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, o poder do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E agora Hebreus capítulo 11, verso 1, que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Verso 5 de Hebreus capítulo 1. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, né? Aqui, Abraão, não, desculpa, eu pulei um. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber sua herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé,
habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Da qual o artífice e construtor é Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos diante da Tua palavra, que nesse domingo falamos de fé, Pai. Pedimos que de forma especial o Senhor continue a habitar e transformar o nosso coração, para a honra e glória do Senhor, Pai. Que como a reforma protestante foi um divisor de águas no seu tempo, haja também divisor de águas na nossa vida, para que nós possamos voltar à Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, se encher da Tua palavra, e através do Teu Espírito, Pai, levar o Evangelho ao mundo, levar o Evangelho à vida daqueles que convivem conosco, levar o Evangelho verdadeiro e santo àqueles que creem no Teu nome, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Pode se assentar. É interessante, né, falarmos da reforma. A reforma não é somente um divisor de águas religioso. Como eu já falei, né, 2 semanas atrás, e a gente também teve um ano que a gente teve até a escola dominical, foi sobre a reforma, quando foi os 500 anos da reforma. E a gente falou dos precursores, né, de vários, né, de João Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de John Hus, de Wycliffe. E a reforma foi um grande divisor que deixou marcas na caminhada da igreja sobre a terra, mas também na vida das famílias cristãs. Muitas pessoas eram vistas com maus olhos por aqueles que eram religiosos, simplesmente porque trabalhavam. O trabalho não era algo visto de maneira favorável. Porque nesse tempo, aqueles que eram mais ricos não trabalhavam, que eram os nobres e a igreja. E estava surgindo aquela classe, né, de burgueses, na maioria deles cristãos, que saíam para o mundo para comercializar e saíam para o mundo para levar ali não somente a sua fé, né, principalmente depois do período das cruzadas, não somente levar a sua fé, mas também batalharem, trabalharem para aquelas comunidades da qual eles viviam. E nisso, muitos desses acabaram colonizando regiões, né, e levando não só prosperidade, mas levando também aquilo que eles acreditavam. Aqui no Brasil chegaram muitos deles, só que foram expulsos. Daí só foram voltar lá em 1800, né, porque as primeiras igrejas do Brasil protestantes, elas começaram em 1600 e pouco, só que elas foram destruídas. E daí só vai ter a primeira igreja que permanece até hoje, acho que é de 1815, né, que é a igreja congregacional no Rio de Janeiro, e também a igreja luterana, acho que é de 1819, igrejas que tem até hoje. E depois, muitas igrejas foram chegando ao nosso país. Então, a reforma, ela também foi um divisor de águas na vida de muitas comunidades, porque muitos tiveram que fugir por causa da sua fé. Após a reforma protestante, o próprio Martim Lutero, como nós falamos, ele foi excomungado da igreja. Só que na Alemanha ele era protegido pelos nobres, né? E os cristãos que ali permaneceram, eles não foram tão perseguidos. Mas aqueles que também junto com ele, como John Calvino e outros, né, tiveram ali o seu entendimento de fé, né, e também da graça de Deus, eles foram perseguidos e expulsos da sua terra. E alguns foram
para a África, outros foram para a América, outros foram para a Ásia, e assim a fé também protestante se espalhou pelo mundo. Tá? E nós somos também frutos dessa fé protestante. Ao mesmo tempo, a nossa igreja, né, ela tem a sua doutrina na doutrina dos apóstolos, né, na fé em Jesus, na base da reforma protestante, e também de dois teólogos, né, que, como nós falamos, a nossa doutrina é armínio-wesleyana, né, mas principalmente wesleyana, que é a doutrina de santidade. Tá? Então é importante a gente definir. Agora, voltando para a reforma protestante, o que principalmente eram bases da reforma? Além das solas, né, que você está vendo aí, ó, sola Deo Glória, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide e solus Christo. Tá? Além dessas 5 solas, mas há muita coisa dentro, né, daquilo que era princípio da reforma. Por exemplo, a autoridade da palavra. A autoridade da palavra de Deus, né, ela está acima da autoridade dos religiosos. Né, em que, naquele tempo, muitos acreditavam que só o Papa, né, ou só ali o frade, o padre, o bispo, era alguém que poderia perdoar os seus erros. Então, a autoridade da palavra de Deus acima dos homens. Outra coisa, a devoção. A vida devocional e a vida de aprendizado não devia ser somente exclusiva daquele que se tornasse religioso. Então, para que as pessoas também tivessem a sua devoção, tivessem a sua vida devocional, a sua disciplina espiritual, a Bíblia precisava estar na tradução. A Bíblia precisava estar na língua de quem fosse ler. Né? Então, por isso que Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Né? Zwingli traduz a Bíblia para o inglês. E assim, as pessoas puderam começar a ter acesso à palavra de Deus. Isso que você desfruta hoje é uma conquista da reforma. Isso que você desfruta hoje de ter uma Bíblia, de ter a Bíblia no celular, na sua língua, é uma conquista da reforma. O que muitas comunidades hoje ao redor do mundo estão começando a desfrutar somente hoje é uma conquista de missionários que dedicaram a sua vida. Tem missionários que vão para um lugar e às vezes estão lá 20 anos, não ganharam uma família para Cristo. Mas eles estão terminando a tradução da Bíblia na língua daquele povo. E isso pode mudar a história daquele povo. Sabe? Para que a partir daquele momento, pessoas possam ler a Bíblia na sua própria língua. Tem muitos dialetos, né, e muitas etnias que não têm a Bíblia ainda. Não tem a Bíblia. Sabe? Às vezes você fala assim, eu traduzi a Bíblia em português, então eu vou lá em Moçambique e o moçambicano vai ler a Bíblia em português. Só Maputo e algumas outras cidades falam português, mesmo sendo a língua oficial do país. Os dialetos lá dentro não tem a Bíblia. A maioria das pessoas de Moçambique não tem a Bíblia na sua língua. Um exemplo, estou falando de um exemplo de uma nação que adotou o português como língua. Né? E não tem. E N nações na África não tem a Bíblia na sua língua. Um dos missionários mais famosos do Brasil, que é o Ronaldo Lindório, que trabalhou em tradução de Bíblia para povos ribeirinhos na Amazônia e tradução de Bíblia na África. Acho que 9 anos que ele ficou na África, ele traduziu, né, a Bíblia para o povo que ele ficou lá. Sabe? Então, é um trabalho que às vezes a gente não pensa. E o quanto essas pessoas se dedicaram. Esse cara, Martim Lutero, ele não é somente um ícone da reforma. Ele é um tradutor da Bíblia para o alemão. Um cara que precisou ser protegido pelo exército.
né, dos nobres alemãos, porque a igreja queria matá-lo. Sabe? Então, é um personagem da reforma nesse processo. Outra coisa, né, a fé. A reforma transformou a fé, né, em um dos princípios mais importantes da palavra de Deus. Não que não já era, mas que tinha deixado de ser ensinado. E era necessário. Como eu falei aqui semana retrasada, esse trecho da palavra de Deus que se encontra aqui em Romanos 1:17, né, esse trecho, ele é um trecho de Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Lá em Abacuque o justo viverá pela sua fé, né? E aqui o justo viverá por fé. Então, a importância desse ensino, né, de fé em fé da justiça de Deus, né, que inclui a justiça com a misericórdia e é mostrada com destaque na condenação do pecado, mas também na justificação do pecador. Na justificação do pecador. Então, a importância dessa fé, né, chamada justiça de Deus, porque Deus descobriu e preparou, revelada e dá. Sabe? E essa justiça, ela se revela em quem? No Filho de Deus. A justiça, ela é pela fé. A salvação é pela justiça, né? Tanto para judeus quanto para gentios. Para todos. A justiça pela fé e a salvação pela justiça. Para todos os que creem. Para todos os que creem. Então, a importância desse, né, processo. O justo viverá pela fé. Então, nesse processo, tantas pessoas importantes. E agora, falando da sola aí, se quiser colocar a primeira aí, Mateus. Sola fide, a justificação unicamente pela fé. Né? Em Abacuque, fala aí, ó. Não. Eu coloquei diferente. Vai para... Pode andar essas aí mesmo, Mateus, essas aí mesmo. Só que não a primeira. Sola fide, isso. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo e não por obras humanas. A salvação é um dom de Deus, um favor imerecido através de Jesus. Não algo que pode ser merecido por obras e ações. Então, interessante dentro desse processo, né, da palavra de Deus, então, que nós temos, o que implica a justificação? Né? Por meio de quê? Por meio da justificação que o Senhor nos oferece a possibilidade de sermos considerados justos diante de Deus. Deus nos faz justos não é porque eu sou bonzinho. Deus nos faz justos não é porque eu faço alguma coisa. Deus nos faz justos pela obra de Cristo e aquilo que eu creio. É através de Cristo, através do que Ele fez, é que eu mereço. Um favor imerecido através de Jesus. A salvação é um dom de Deus, um favor imerecido. Não há nada que eu faça, né? Estou falando de obras ou de coisas, né, que eu ganhe a salvação. E isso naquela época, e às vezes hoje também, viu, pessoal? Tem gente que doa muito, achando que por causa disso vai encobrir os seus pecados. Tem gente que entrega muita coisa. E às vezes em alguns momentos, né, que se sentem o coração mais aquecido, quer dar as coisas. Mas não é pelo que eu dou. Não é pelo que eu faço. É por aquilo que Cristo fez por mim. É o que Jesus fez. E é aquilo que eu creio. Somente a fé. E na realidade, quando nós temos fé,
nós fazemos a obra. Não é verdade? Através da minha fé, eu acabo fazendo coisas. Mas não é isso que me leva a ser salvo. Então a importância disso, por quê? Porque, principalmente naquele período, por causa da venda de indulgências, né? Era vendido coisas em troca do perdão dos pecados. Era vendido, né, até terrenos no céu, para que pessoas, né, pudessem viver a vida que elas viviam, do jeito que elas viviam. E, mas eu comprei meu terreninho no céu, lá eu vou morar. Não é. Não é uma troca. Não é um ganho. Né? Não é uma obra. Mas é uma crença. Crença no Filho de Deus. Um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos o céu. Nenhum de nós merecíamos o céu. Pastor, você está sendo muito duro. Não, você não merecia, você não é melhor que ninguém. Pelas suas atitudes, o que você merecia, meu querido e minha querida, era o inferno. Isso é o que nós merecíamos. Mas através do dom de Deus, da salvação e o favor imerecido de Jesus, nós recebemos a salvação. É pelo que Ele fez e faz por mim. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Pode andar aí, Mateus. Sola gratia. Pode andar mais um. Sola Escritura. A Escritura é a única fonte de autoridade para a nossa fé e prática. Significa que a Bíblia é suficiente. Que a Bíblia ela é suficiente para as nossas vidas. Sabe, é interessante esse processo. Né? E isso é fantástico. Se a gente vê lá em 2 Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. João 5,39 fala assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E elas testificam a respeito de Jesus. Esse aqui a gente já falou um pouquinho, que eu queria deixar para você. Significa que a Bíblia é suficiente. Se alguém tiver só a Bíblia, dela se alimentar e dela viver na prática, ela é suficiente. Mas precisa viver, né? Tem muita gente que fala assim: eu não vou mais na igreja. Mas não vive a Bíblia. Não se alimenta da Bíblia. Não anda segundo os princípios da Bíblia. E do mesmo modo que eu falei da fé, se a gente tem fé, naturalmente a gente vai praticar boas obras. Quem lê a Bíblia, né, e busca o ensino da Bíblia, naturalmente vai estar em um corpo. Né? Naturalmente vai estar vivendo na igreja. Ela pode ser uma igreja numa casa, ela pode ser uma igreja embaixo de uma árvore, ela pode ser uma igreja num templo, ela pode ser uma célula, mas naturalmente vai estar vivendo num corpo. Então a importância disso, sabe? De somente as Escrituras. Somente Cristo, a centralidade de Cristo. Solos Cristos. Então, a importância desse processo, eu até anotei algumas coisinhas. A suficiência de Cristo para a salvação. Posso pedir para ler? Mas é grande aqui. Romanos 8. Romanos 8. Cristo intercede por nós. Vamos aqui um pouquinho mais para frente, Romanos 8. Deixa eu só ver aqui, eu coloquei do 31
Finalzinho, ó. Nada nos separa do amor de Cristo. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, verso 31. Aquele que não poupou o próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Senhor, através do Espírito Santo, intercede por nós, sabe? É o único mediador. Cristo é o sacerdote perfeito, está lá em Hebreus 7, se você quiser ler depois. Né? Cristo é o nosso mestre e ele leva as nossas cargas. Fala aqui em João 15 que ele é a videira verdadeira. Só Cristo, em que você tem colocado seu coração, em que você tem crido na salvação. Somos inteiramente dependentes de Cristo para a salvação. Não há nada que possamos fazer. Só recebemos porque Cristo fez por nós tudo o que era necessário. A salvação é um fruto da graça de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação é encontrada somente através da obra redentora de Cristo. E não há outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas. A centralidade de Jesus. Jesus é o centro. Ele é a coluna. Como o apóstolo Pedro diz na sua carta, ele é a pedra angular. Sem ela, nenhum edifício se sustenta. Né? Nós precisamos de Cristo. E a próxima, sola gratia. Acho que é o primeiro aí que estava, né? É o primeiro. Não? Terceiro aí. Sola gratia. Né? A graça é o recurso divino no qual depositamos a nossa fé. A salvação é concedida somente pela graça de Deus, ou seja, é um presente. Ninguém pode ganhar ou merecer a salvação. Ela é uma dádiva divina. Não é pelo meu esforço, né? Mas é de Deus. Ó, Efésios 2, 8 e 9. Um dos primeiros versículos que eu decorei e eu tenho até ele num papel no meu celular, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, pela graça sois salvos. É um dom de Deus, sabe? E a importância o livro de Gálatas fala muito dessa graça. Muito dessa graça, além de falar de liberdade. Então, sem a graça divina, nós não preservamos a vida. A provisão de alguma coisa, consciência, cura, perdão, né? Essa existência
ela vem da graça de Jesus. Então, a importância disso, e nós precisamos entender, né? E isso ia totalmente contra as indulgências. Ia totalmente contra aquilo que a igreja estava fazendo naquele período da reforma. Né? Que era algo que eu não precisava fazer nada, era algo gratuito. Aquilo que Deus derrama no meu coração, aquilo que Deus derrama na minha vida, aquilo que Deus, Ele derrama porque é um dom dele. E é através da sua graça, é através do seu favor. Não porque eu sou merecedor, não porque eu fiz alguma coisa, mas simplesmente porque eu deixei ele agir na minha vida. Simplesmente por crer e receber, Deus derrama o seu favor sobre nós. Não porque eu mereço, não porque eu faço, não porque eu nasci em um berço esplêndido, não porque eu tenho algo, não porque eu sou algo, na verdade eu não sou nada. Cristo é tudo em mim. E a importância desse processo, eu entender o que Cristo é na minha vida. E por último, a soberania de Deus. Só lhe deu glória. Somente Deus merece a nossa adoração. Como nós estamos falando na escola dominical, muitas pessoas reconhecem Jesus como um profeta, reconhecem Deus no meio das coisas, mas se não der a glória a Ele, não adorar a Ele, Ele não é Deus da sua vida. E quando eu adoro a Deus, eu só posso adorá-lo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não posso adorar a Deus e adorar outra coisa. Como a própria palavra fala, eu não posso adorar a Deus e o dinheiro. Eu não posso adorar a Deus e outro santo. Eu não posso adorar a Deus e adorar o diabo. É só a Deus. Somente a Deus. Toda a glória é devida somente a Deus. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus, refletindo louvor e honra a Ele em todas as nossas ações. Em todas as nossas ações. Se você quiser ler depois, Êxodo 20, né, que fala que somente, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E não se encurvará a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Não devemos adorar ninguém mais, somente a Deus. E nisso, na história toda, muitos cristãos morreram, porque não adoraram outros deuses, não adoraram outras pessoas. Romanos 11, Salmo 33 também fala disso, depois você pode ler, né? Então, entendimento a respeito de venerar. E muitas vezes, algumas coisas da nossa vida começam de forma pequena. Mas, o inimigo vai agindo. E daqui a pouco, nós estamos longe de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa mente, cuidar do poder da palavra de Deus em nós. Né? A Escritura é clara ao afirmar que há um só Deus, 1 Coríntios 8,6. Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Há somente um Deus. E ele é manifesto na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas ele é um. E é só ele que eu devo adorar. Né? E é importante eu entender esse processo. Sabe? Esses líderes, esses homens da reforma, Zwinglio, Calvino, Lutero e tantos outros líderes entenderam, né, que esquecendo todas as coisas, o motivo que nos faz ser o corpo de Cristo é viver para a glória de Deus. É viver para o Pai.
é viver para Ele, né? E entender isso, a Escritura é clara. Um só Deus, o Pai, em quem é tudo e para quem nós vivemos. 1 Coríntios 8:6. Viver para a glória de Deus. E por aqui eu vou encerrando, né, essa mensagem, né, colocando aí essas bases da Escritura, né, e da reforma protestante. Então, para que nós possamos entender e colocar isso, não são somente 5 solas, não são somente princípios de uma vida, mas é princípios para a nossa fé, para essa fé cristã verdadeira, para essa fé que nós vivemos. E que muitas vezes, hoje em dia, algumas pessoas vão para a igreja e não têm, né, esses princípios na sua vida. E precisam entender isso, né? Que a Escritura é suficiente. Que a nossa salvação não é por méritos nossos, mas é por aquilo que Jesus fez. Que a fé é um princípio importante que, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. E que tudo foi dado de graça para nós. É um ato da graça de Deus. E que eu preciso adorar somente a Deus. E às vezes isso vai prejudicar algumas coisas desse mundo na nossa vida. Mas se nós o fizermos, nós vamos estar agradando a Deus. Às vezes nós ficamos com receio de declarar a nossa fé para perder algumas coisinhas. Os cristãos perderam a vida. E isso regou a igreja. Fala que o sangue dos mártires regou a história da igreja. E a morte de muitos fez com que outros florescessem, para que a fé chegasse até nós. A importância de uma fé verdadeira, firme e convicta na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por homens que demonstraram a fé. Obrigado por vidas que se declararam em meio a momentos opressores. E momentos opressores até da própria igreja, Senhor. Mas pessoas se levantaram para fazer aquilo que era certo, para fazer aquilo que era correto, para fazer aquilo que era santo, para dar acesso à tua palavra a muitas vidas, para pregar o verdadeiro evangelho, sem querer agradar alguém, sem querer agradar a outros, sem querer colocar coisas na balança, mas como João Batista, que pregou a verdade. Obrigado, Pai, por homens que levaram o teu evangelho e que continuam levando a tua palavra. Mas obrigado também pela sua igreja, Senhor, que permanece firme no seu caminho. Levante, Pai, cada dia mais pessoas convictas, Pai, cada dia mais pessoas santas, comprometidas com a tua palavra, comprometidas com o teu reino, comprometidas com a tua verdade, Pai, que são uma luz para aqueles que querem a vida eterna. São uma luz para aqueles que desejam a salvação. São uma luz para aqueles que querem viver nos teus caminhos, Senhor. Derrame o teu espírito sobre o teu corpo. Abençoe cada família aqui neste domingo, Senhor. E nos ajude, Senhor, a viver esses princípios da tua palavra na nossa vida, honrando e glorificando o teu nome e vivendo para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém.